Comunica Quilombola, o podcast dos quilombos do Amapá e Pará. Olá, estamos começando mais um episódio do Comunica Quilombola, o podcast dos quilombos do Amapá e Pará. Eu sou a Kellen Conceição, da comunidade quilombola São João do Matapi, em Macapá. Eu sou a Camila Picanço, também do quilombo São João do Matapi. Neste episódio vamos falar sobre a educação quilombola e a interiorização em tempos de pandemia. E também ouvimos o professor Almiro Abreu, da Universidade Federal do Amapá e uma das lideranças da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, CONAC, Núbia Quilombola, que falaram sobre as lutas para o acesso à universidade. A luta pela inclusão do povo quilombola na educação é de longa data, desde a necessidade de ter escolas nos quilombos até as condições para que os jovens entrem na universidade. A liderança da CONAC, Amapá, Núbia Quilombola, relembra essas lutas. Então, Kelly, essa ideia ela já vem há muito tempo sendo trabalhada. A gente conseguia perceber que não havia nenhum tipo de política para a formação daquele jovem ou jovem, aquela pessoa que veio da comunidade, né, para a questão da graduação como si. E também, em percepção, nós tivemos também um levantamento que a maioria dos professores que iam para a comunidade não aplicavam todas as nossas conquistas, que era a educação quilombola. Eles muito descompromissados e às vezes nem terminavam, desconstruir a questão da pessoa ter a identidade quilombola. E isso pra gente foi muito ruim durante os 20 anos da Lei 10.639, e a resolução nos orientou a esse momento, né? Então foi um dos pontos que mais nos trouxe preocupação. Com muita luta, vários jovens quilombolas conseguiram entrar em uma universidade pública e privada, trabalhando em roça, pesca e outras atividades para conseguir arcar com os estudos. Mas em março de 2020, com o início da pandemia do Covid-19, os universitários quilombolas passaram a enfrentar mais um desafio, o ensino virtual. Alguns estudantes não tinham computador e só usavam o celular com internet de má qualidade. Eu mesma, Camila, estudava à noite e na maioria das vezes a internet não colaborava, ou eu não conseguia acompanhar as aulas. Em meio às lutas pelo acesso à educação e contra a disseminação da Covid-19, tivemos uma vitória: a implantação de polos universitários da Universidade Federal do Amapá em algumas comunidades quilombolas de Macapá, Santana e Mazagão. Os polos universitários são extensões da universidade para realizar cursos de graduação dentro das próprias comunidades. Mas essa conquista não veio fácil e ainda enfrentou várias dificuldades, como nos conta o professor Almiro Abreu, da Universidade Federal do Amapá. Então eu posso citar alguns fatores, tá? Dentre eles, por exemplo, a burocracia estatal, das administrações, que o projeto tem, além da gente elaborar todo o projeto, tem que correr todos os trâmites administrativos, e foi preciso também contratar uma fundação de apoio à pesquisa para gerenciar os recursos para que pudéssemos colocar em prática. Outro ponto importante, inicialmente, é pensado pela CONAC, por todos os seus membros, para atingir os filhos dos quilombolas, né, as pessoas que moram nas comunidades quilombolas. O projeto precisou de recurso, no qual as pessoas, esses líderes militantes das comunidades quilombolas, tiveram que ir atrás desse recurso, levaram meses, na verdade anos, para conseguir os recursos, no qual o aporte financeiro foi dado pela deputada Leda Sadala, em torno de 3,5 milhões, tá? Depois da gente ter o recurso, o projeto tramitado, nós fomos para a questão da organização e encontramos internamente dentro da Unifap, através dos nossos pares, através da burocracia unifapiana, as dificuldades
as dificuldades para a operacionalização do projeto. Por exemplo, os coordenadores indicados, os professores para ministrar a aula, eles não gostariam de passar os 15 dias que foi previsto lá no polo, né? Uma vez que o curso vai acontecer na comunidade quilombola e uma das escolas indicadas pelos líderes lá das comunidades. Portanto, esses professores e esses coordenadores sentem dificuldade de se deslocar nesse período, ficar 15 dias fora aqui da sede, fora da Unifap. E aí, com isso vem a questão da alimentação, da estadia, né? Em função de que muitos desses locais ainda se ressentem de uma casa adequada para que nós possamos colocar os nossos coordenadores e professores. Dentre outras dificuldades, a gente vai encontrar a questão do transporte, para o deslocamento desses alunos para chegar e voltar para suas casas, e inicialmente a questão do próprio vestibular, uma vez que a concepção de ingresso na universidade se dá pelo processo seletivo, no qual é comum a gente entender que uma prova contém questões de língua portuguesa, química, física, matemática, história, geografia, conhecimentos gerais. E nesse caso específico eu julgava que não se adequava em função da formação, né, que os nossos alunos quilombolas recebem nas comunidades, em função de, na grande maioria, esse universo de ensino médio ser dado pelo modular, e que muitas vezes, muito rapidamente, com as deficiências advindas da pandemia, nós tivemos muitas falhas, então muitas lacunas de formação. Então, o que é que nós fizemos? Pensamos junto aos colegas líderes da CONAC, para que pudéssemos fazer um vestibular, um processo seletivo com uma única prova, que nós fizemos uma prova de redação e assim aplicamos e assim tivemos bastante êxito. Penso que esses são os eixos principais de dificuldades encontradas para a implantação dos polos quilombolas aqui no Amapá pela Unifap. Aprendemos algumas lições com a pandemia e com a conquista dos polos universitários. As comunidades quilombolas foram as mais afetadas pela pandemia, como comenta a Núbia Quilombola. Pois é, então, a gente fez essa primeira conversa política, tipo assim, na percepção, mas em 2019, março de 2019, nós tivemos um surto pandêmico aqui no Brasil e no mundo, e o Amapá também estava envolvido nesse surto pandêmico. E olha só, gente, nós fomos o quarto estado que mais teve vítimas de Covid, que mais teve pessoas que morreram relacionado ao Covid, e trouxe vários transtornos e também consequências pandêmicas, como a fome, o desespero, a falta de oportunidade de gerar alguma renda. Além da pandemia, enfrentamos outros problemas nos últimos anos, como a crise do apagão de energia elétrica no estado do Amapá, em 2020, que deixou várias comunidades em situação ainda pior de vulnerabilidade social. Apesar desse cenário, o povo quilombola do Amapá segue em luta pelo direito à educação e direitos de ter oportunidades. Comunica Quilombola. O podcast dos quilombos do Amapá e Pará.